Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 16, a partir do versículo 5, nós vamos estar lendo. João, capítulo 16, a partir do versículo número 5. João 16, 5, nós vamos estar lendo. Já começamos na última ministração que eu dei, falando os 4 primeiros versículos do capítulo 16, e hoje nós vamos dar prosseguimento a partir do versículo 5, e a gente vai começar a trabalhar uma temática diferente. O tema acerca desse texto que nós vamos estudar fala acerca da obra do Espírito Santo e a sua importância. Então ele vai desde o versículo 5 até o versículo de número 33, nós vamos estar trabalhando isso. O que o Espírito Santo faz, qual a importância desta obra para a nossa vida, para a questão da nossa salvação, para a questão do testemunho de Cristo, e a gente vai estar estudando acerca disso. Então nós vamos dividir esse texto aqui em 5 partes. A gente vai estudar hoje do versículo 5 até o versículo 11, que é a primeira parte, que vai falar sobre a obra do Espírito Santo no mundo. Vamos falar aqui do mundo, a gente está tratando aí da humanidade. No versículo 12 ao 15, a segunda parte, a gente vai estudar a obra do Espírito Santo nos crentes. Então Deus começa com o mundo, o Espírito Santo começa com o mundo, depois vem para os crentes. Terceira parte vai do versículo 16 a 22, nós vamos ver a alegria triunfante sobre a vitória, a morte. A quarta vai do versículo 23 a 28, a gente vai falar sobre a oração, fonte de plena alegria. E por último, a quinta parte, nós vamos falar acerca da pretensão, advertência e paz, que são aí a mensagem final desse capítulo de número 16, e nós vamos estudar do versículo 29 até o versículo de número 33. Então hoje nós vamos estudar essa primeira parte, nós vamos então ver a obra do Espírito Santo no mundo, na humanidade. Ok? Então eu convido a você a estar lendo junto comigo, João capítulo 16, a partir do versículo de número 5. Vamos ler até o versículo de número 11. Fala assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vás? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus para que Deus possa ministrar nessa palavra o nosso coração, e que acima de tudo nós possamos aprender coisas preciosas do Senhor, e que Deus nos ajude acima de tudo a cumprir com tudo isso que Deus tem nos ensinado através desse texto, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos para que o Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, compreensão acerca disso que vai ser ministrado. Por isso, ministra, Senhor, opera com o Teu poder, com a Tua graça, e que o Senhor nos ensine coisas preciosas a partir de agora, e que acima de tudo o Senhor nos ajude a vivenciar e a praticar todas essas verdades. Por isso, ministra, abençoa, opera, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus, amém. Continue aí com a sua Bíblia aberta, É muito importante que você acompanhe o texto junto conosco, amém? Então veja, o Espírito Santo aqui dentro desse texto, ele vai desempenhar um papel muito importante, principalmente dentro dessa carta do Evangelho de João. A Bíblia ela fala bem clara que o Espírito Santo ele veio sobre Jesus, no seu batismo. Lá no capítulo 1, do versículo 32 a 34, vamos ler esse texto, vai estar falando aí da obra dele, da sua manifestação e acima de tudo da sua importância. Então lá no capítulo de João,
Lá no início, capítulo de número 1, nós vamos ver ele agindo aqui no batismo, né, do Senhor Jesus Cristo, né? Então veja, lá no capítulo 1, versículo 32 a 34, né, fala assim, vamos estar lendo juntos, né? Fala assim: e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então veja que a primeira manifestação aqui dentro do Evangelho de João, né, mostrando a questão da sua importância, da sua obra, a gente vê exatamente no batismo de Jesus. Ele vem, João Batista, ele tinha, né, o conhecimento, aliás, o João, né, João Batista tinha o conhecimento acerca, literalmente assim, da mensagem que Deus tinha trazido ao seu coração, e Deus havia falado para ele: a quem ele visse a pomba pousar, esse aí era o Messias, esse aí era o Filho de Deus. E ele vê então a pomba, quando ele vai batizar Jesus, pousando sobre Cristo, mostrando e testificando claramente: é esse aí, é esse que batiza com o Espírito Santo. Em outras passagens fala com o Espírito Santo e fogo, né? Então ali é a confirmação, a testificação de que Jesus de fato é o Filho de Deus. E essa profecia já havia dado a João, né? E João sabia que a quem a pomba pousasse, esse aí era o Filho de Deus, né? Então essa era uma primeira manifestação. Veja também que nenhum indivíduo pode entrar no reino sem nascer da água e do Espírito. Capítulo 3, versículo 5, nós vamos ler isso. Vamos lá. João 3,5 fala assim: respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então perceba que aqui esse texto está deixando bem claro que o Espírito Santo, ele tem a obra de regenerar a vida do homem. Sem a obra do Espírito, isso é o quê? É impossível. Isso quer dizer então que na questão da nossa conversão, quem age para operar a regeneração na nossa vida e transformar ela de dentro para fora é quem? O Espírito, né? Então a Bíblia está falando claramente que o Espírito vem para operar desta maneira. E aí então por isso que o texto deixa bem claro que nenhuma pessoa pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ou seja, por meio da manifestação poderosa e gloriosa do Espírito Santo. Lembrando, né, que existe muitas pessoas, quando se trata acerca do Espírito Santo, né, nós percebemos assim que existe os extremos, né? Tem pessoas que buscam muito a questão do Espírito Santo e deixa de lado o conhecimento, né? Por outro lado, tem pessoas também que buscam muito conhecimento e deixa de lado a manifestação do Espírito Santo. Na verdade, o que a Bíblia nos orienta é o quê? Nós precisamos conhecer, obviamente, as Escrituras, a palavra, porque tudo aquilo que nós fazemos dentro do contexto cristão é fundamentado, baseado naquilo que a palavra fala. Então, nada daquilo que nós fazemos dentro da igreja, né, não tem assim como base outra coisa a não ser o quê? A própria Escritura. Então, o que nós fazemos? Louvores, adoração, ministração da palavra, ensinamento, aconselhamento, tudo está escrito na palavra de Deus. Agora, esse mover, né, de Deus nesse sentido, usando a sua própria palavra, precisa do quê? Precisa do poder operante do Espírito Santo para fazer a diferença na vida da pessoa, tanto que está recebendo como daquele que estão sendo usados por Deus. Nós precisamos. Então só conhecer não resolve, só ter o poder também não resolve, mas a ideia é o quê? Nós caminhamos com conhecimento e o poder do Espírito junto, para que a ação seja o quê? Eficaz. Essa é a ideia, para haver eficácia naquilo que nós fazemos dentro do reino de Deus. Nós precisamos de conhecimento, porque é a base, e precisamos do poder de Deus agindo. Então veja que não é os extremos, né? Mas é você manter balanceado essas duas coisas: conhecimento, porque é importante, e ação e o poder do Espírito para agir
mediante aquilo que nós conhecemos, né, e praticamos. Então nós precisamos fazer isso. Outra coisa que nós vemos da manifestação do Espírito é, Jesus falou que aquele que nele crê, como dizem as Escrituras, do seu interior que fluirão rios de água viva. E ainda deixou claro que essa experiência é o que? É resultado da ação do Espírito Santo. Então lá no capítulo 7, versículo 38 e 39, nós vamos ver isso. Vai lá, capítulo 7 de João, 38 e 39, fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. E isso lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado, ou seja, Jesus não tinha subido ainda, né? Por isso o Espírito não tinha sido dado para fazer morada, habitação em nós nesse sentido. Mas a Bíblia deixa bem claro que quem crê nele, em Cristo, a Escritura diz que do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Então, o que o texto quer dizer? Que a pessoa ela vai viver a plenitude daquilo que Deus quer, movido pela ação de quem? Do Espírito Santo na pessoa. Essa é a ideia. Então, a pessoa vai poder usufruir, experimentar essa bênção de poder ter a ação do Espírito movendo, agindo, e isso vai realmente ser o quê? Uma coisa transbordante, né? Algo que vai fluir, vai ser pleno. Essa é a ideia que Jesus está prometendo para aqueles que de fato que creem nele. Quem vai agir dessa forma? Espírito Santo que vai estar agindo e operando. Vemos também que Jesus, né, reunido com os seus discípulos no cenáculo, Jesus, né, orientou, né, apresentou o Espírito Santo como outro o quê? Consolador. Lá no capítulo 14, versículo 16, vamos ver isso, né? Jesus apresentando o Espírito Santo como outro consolador. 14:16 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre o quê? Convosco, né? Isso é interessante, né? Porque você vai ver, se o Espírito Santo é outro consolador, então quem é o consolador naquele momento? Cristo. Jesus é o consolador daquele momento. Outro consolador, então, que Jesus está falando é quem? É o Espírito que viria. E aí ele está falando bem claro, ele viria, e qual é o tempo de permanência? Para sempre ele estaria conosco. Então nós não estamos só. Jesus foi, subiu, mas ele enviou quem? O Espírito. E esse Espírito Consolador está com quem? Está conosco. Ele se faz presente na nossa vida. Então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós não somos órfãos. Jesus foi, mas ele enviou o Consolador. E que está operando a mesma ação. É o Espírito Santo nos dias de hoje. Ele que nos consola. Ele que nos conforta. Ele que continua a realizar e testificar de tudo aquilo que Cristo fez ao nosso favor, né? Então isso é muito importante nós entendermos também. Fala também que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? No 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Obviamente, por quê? Porque o mundo não segue, não aceita as coisas de Deus, não se submete à sua vontade, não tem intimidade, não tem comunhão, então não tem como realmente receber esse Espírito, né? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Percebe a ação do Espírito? Ele está conosco e ele fala que estará em nós, ele habita em nós. Então nós estamos vendo essas manifestações da obra e da importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele está agindo, né, nesse sentido. Fala também que o Consolador, né, que o Pai enviaria em seu nome, também que para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar dos seus ensinos. Então 14:26 também ele vai falar sobre isso e fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o que? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho o quê? Dito.
Então, ele vai fazer exatamente isso, irmãos. Ele vai testificar essa palavra no nosso coração. Ele vai nos guiar a essa verdade. É ele que vai revelar tudo isso e testificar isso no nosso coração. Ele move dessa maneira e age dessa forma, né? Então, ele trabalha nesse sentido. E fala também que o Consolador que dará testemunho a respeito de Cristo. 15 e 26. Ele vai falar assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho em quem? De mim. Então o Espírito Santo é aquele que vai testificar na vida da pessoa quem Cristo é, quem Jesus é. Por exemplo, né, nós quando nos convertemos, você vai perceber que antes da sua conversão, eu e você, talvez pouco se importava com relação à pessoa de Cristo. Talvez eu e você não dava muita importância acerca de quem Cristo é. Talvez eu e você tivéssemos apenas um conhecimento apenas superficial acerca da pessoa de Cristo. Eu, por exemplo, antes de me converter, um dos filmes que eu assistia todos os anos, no final do ano, né, principalmente na época do Natal, aproximando do Natal, era a vida de Jesus. E quando eu assistia na televisão lá no Brasil, eu pensava que aquilo era apenas um filme. Eu nunca ia imaginar que aquilo foi extraído da Bíblia. Eu pensava que era um filme. E eu lembro que eu chorava de ver aquele filme. Eu chorava, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, que história, né? Nossa, veja o poder de Jesus, olha o que Jesus faz. Ele opera milagres, ressuscita mortos. Né? Ele traz mensagem, palavras assim que você sente, né? Você é tocado. Aí a pergunta é: quem que está testificando isso acerca de Jesus? Quem que estava movendo isso lá na minha vida, antes mesmo de aceitá-lo? E já estava ali mostrando quem de fato Jesus é, o Espírito Santo. Ele estava ali agindo, irmãos. Por isso que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence. É ele que está agindo. É ele que está operando. É ele que está fazendo que a pessoa crê em quem Jesus é e testifica quem Jesus é. É isso que o texto está falando. E é muito importante. Então agora, Jesus ele vai prosseguir, né, falando sobre o Espírito Santo, agora nesse capítulo 16, né, que é o texto que nós vamos ler, tratando de sua obra no mundo, né, do versículo 7 a 11. Aí no outro estudo nós vamos ver também na vida dos discípulos de Cristo, do versículo 12 ao 15. Então, à luz desse texto agora, né, a gente vai ver a seguir algumas lições importantes que esse texto traz. Então veja, vamos estudar então agora a obra do Espírito Santo no mundo, na humanidade. Então vamos lá, acompanhe comigo aí o texto, porque é muito importante, né, que você possa prosseguir acompanhando aí o que o texto está falando. Então veja, Jesus então ele comunica, né, mais uma vez a sua partida para junto do Pai. E a gente vai ver isso, né, nos capítulos anteriores, no capítulo 16, Jesus falando isso. E os discípulos perguntando, né, as autoridades religiosas, para onde o Senhor vai? Por que nós não podemos ir junto com o Senhor? Eles estão questionando, e Jesus tem afirmado que ele vai partir. Né? E essa mensagem acerca da morte dele, da partida dele, a partir do sacrifício, ele já vinha ministrando aos discípulos, já fazia muito tempo ele já vinha anunciando, falando que ele morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, que ele seria entregue na mão dos homens, né? Ele já vem falando, os profetas já falavam acerca disso, né? Que a roupa dele seria disputada, né? No dia lá que ele foi crucificado, que ele seria perfurado no seu lado, né? Que ele iria como uma ovelha ao matadouro, e assim por diante. Nós vamos vendo várias passagens falando acerca daquilo que aconteceria com Cristo. Então a morte de Jesus era inevitável, que um dia ele partiria dessa terra, os discípulos também sabiam, né? Mas o interessante de tudo isso aqui é nós observarmos, né, dentro desse contexto, que realmente, como os discípulos já tinham conhecimento disso, e agora o próprio Senhor continua afirmando, né? Perdão, está tocando o celular que eu estou desligando, né?
Então, ele continua afirmando acerca disso. Agora chegou o momento de Jesus partir. Jesus, ele vai partir. Ele vai para a morte de cruz, depois ele vai ser ascensão aos céus. Ele vai subir. E é interessante então que no versículo de número 5, acompanhe aí comigo, veja que agora ele fala: eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais para onde vás. Por que Jesus está falando isso aqui? Veja que nos capítulos anteriores, os discípulos estão questionando isso, acerca de Jesus. Eles estão aqui, no caso, perguntando. Um momentinho só deixa eu ligar isso aqui, senão não. Então os discípulos estavam perguntando para Jesus, né? Eles sabiam que Jesus ia morrer, e Jesus então, aqui ele começa a questioná-lo. Por que eles não estão perguntando isso naquele momento? Como ele fala no versículo 5: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais para onde vais? O que está acontecendo, né? Por que nesse momento crucial não existe nenhum questionamento acerca disso? Porque anteriormente eles estavam perguntando: para onde o Senhor vai? Por que nós não podemos ir? E Jesus aqui então questiona isso a eles. Mas ele vai na sequência falar o motivo. Ele fala: pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o quê? O vosso coração. Então o coração dos discípulos estava o quê? Triste por causa dessa notícia. No coração deles não passava essa ideia de Jesus partir. Por mais que Jesus falasse e mencionasse a partida dele, falando que ele voltaria para o Pai, eles até aquele momento eles não tinham assim realmente assim, aceitado essa ideia. Essa é a questão. Eles queriam estar com o Senhor, eles queriam que Jesus permanecesse. E isso é normal, né? Nós, como seres humanos, quando nós nos apegamos a pessoas, é óbvio que nós sentimos quando as pessoas partem. É óbvio que nós sentimos, né, quando as pessoas falam: vou ter que ir embora, eu tenho que ir para o Brasil, eu tenho que ir para outro lugar. Então nós sentimos, porque nós criamos o que? Afinidade, intimidade. E a intimidade, a afinidade, ela provoca isso. Quanto mais íntimo você é de alguém, mais doloroso é a separação. E eles então estão ali, sentindo esse momento, percebendo, né, que realmente Jesus, realmente de fato, ele vai estar partindo mesmo. Né? Mas Jesus está questionando isso para eles: por que vocês não estão perguntando nada acerca disso? Né? E aí ele mostra exatamente isso: porque eu tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Vocês estão tristes por causa disso. Né? Vocês estão tristes pela cada minha ida para o Pai. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, que Jesus, quando lhe fala que ele vai para o Pai, nós precisamos fazer um questionamento, e isso é o que realmente Jesus desejava dos seus discípulos, para que não ficasse dúvida nenhuma do motivo pelo qual Jesus está indo para o Pai. Eu não sei se você parou para pensar acerca disso, mas a pergunta é: por que Jesus fala que ele tinha que ir para o Pai? Você já parou para pensar nisso? Né? Aí você vai falar assim: para enviar o Espírito Santo. Ok, é uma resposta. Mas você acha que é apenas isso? Ele está indo apenas para enviar o Espírito Santo? Né? Aqui, esse lugar? Vocês acham que é dessa forma? Então veja, nós precisamos assim, entender o motivo pelo qual Jesus está indo. E isso é muito importante que a gente compreenda, irmãos, essa perspectiva da ida de Jesus aos céus. Por que Jesus está indo para o céu? Por que aqui no versículo número 7 ele fala: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então, olhando para esse texto aqui, a impressão que dá é: óbvio, o Senhor precisa ir, porque se o Senhor não for, o Espírito não vem. Não vai vir, como está falando no texto. Mas por que o Espírito não pode vir se Jesus não for? Essa é a pergunta. Por quê? Por que enquanto Jesus estiver aqui, o Espírito não pode vir? Veja, nós estamos falando aqui desde o início da obra do Espírito Santo, não é?
Não estamos falando aquele que convence, o homem do pecado, do justiça do juízo, não é ele que testifica a verdade, não é ele que testifica acerca do próprio Cristo, né? Não é ele que promove a regeneração, a salvação. A pergunta é, se Jesus fica aqui, isso quer dizer então que a obra dele não está inacabada, não está acabada, né? Não está acabada. Jesus não poderia então afirmar aquilo que aconteceu na cruz, depois da sua morte ali, quando ele está morrendo, ele fala, está consumado. Ou seja, quando ele fala está consumado, ou seja, tudo aquilo que ele deveria fazer, ele fez. Essa é a expressão de estar consumado. O que eu vim fazer nesse mundo, pagar o preço, vim buscar e salvar o perdido, pagar o preço na cruz, substituindo ele, né, para que o sacrifício que fosse realizado fosse aceito por Deus, porque o sacrifício precisava ser o quê? Perfeito. Jesus fez. Então veja que a partir do momento que Jesus cumpriu com isso, isso dá o quê? Garantia legal de que tudo aquilo que Jesus fez, que foi aceito por Deus. Então a nossa salvação, por meio do sacrifício, que está garantida. Então agora Jesus pode subir. E quem que vai vir para realmente aplicar essa obra da salvação na vida do ser humano? O Espírito Santo. Percebe o porquê que Jesus tem que ir? Porque a ida de Jesus confirma o quê? Que aquilo que Jesus veio fazer aqui foi o quê? Concretizado, foi cumprido. E porque ele cumpriu, então ele pode voltar, né? Ele agora nos dá o quê? Garantia que através dele nós somos o quê? Salvos. Que quem crê nele está salvo. Mas a pergunta é, quem que vai operar essa obra de regeneração? Quem que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Percebe a obra dele? Percebe o porquê que então Jesus não poderia, se ele não fosse o Espírito, não poderia vir antes? Justamente por causa disso. Porque imagina que Jesus está aqui, irmãos. O Espírito Santo vem. Como é que ele vai operar a obra de regeneração? Como é que ele pode operar essa obra de salvação na vida de alguém? Levando a pessoa ao arrependimento, à confissão de pecados, se Jesus ainda está aqui. Porque o que nos garante que nós somos salvos, que nos garante que nós podemos entrar no reino, o que nos garante vida eterna é o quê? É a obra do sacrifício meritório de Cristo. É o que Jesus fez na cruz por nós. Então, se isso não fosse concretizado, o Espírito Santo não tinha como vir. E não tem como operar dessa maneira. Não dá para regenerar ninguém. Por quê? Porque a obra não está concluída. E qual é a garantia que a pessoa seria salva se Jesus ainda não pagou o preço? Lembra que Atos 4,12 fala? Só existe um nome pelo qual o homem pode ser salvo. E qual que é esse nome? O nome de Jesus. Só o nome dele pode operar isso. Então só Cristo poderia promover através do sacrifício que é a salvação do homem. Obviamente daqueles que creem pela fé nele. Mas quem que vai testificar essa obra e realizar essa obra? O Espírito. Por isso que a gente vê que o Pai é o arquiteto. Jesus é aquele que se dispõe a fazer. E o Espírito é aquele que concretiza, né, e opera a obra de Cristo na vida do ser humano. Ele age dessa forma. Por isso então, Jesus tem que ir. Mas a promessa é, se ele for, o Espírito volta para ficar aqui conosco. E é por isso aqui, que isso aqui na verdade não deveria trazer tristeza ao coração dos discípulos. Pelo contrário, devia o quê? Levar eles a estarem alegres. Porque essa ida de Cristo e a vinda do Espírito faria o quê? Promoveria a regeneração, promoveria a restauração, promoveria a salvação. Faria com que os discípulos entendessem as verdades de Deus, para que eles pudessem fazer obras muito maiores até que o próprio Senhor Jesus, e assim por diante. Então, esse é o motivo pelo qual Jesus, ele teve que ir primeiro, para poder enviar o Espírito. Caso contrário, isso não poderia ser realizado por causa disso. Não teria sentido nenhum Jesus ficar aqui e o Espírito vir. Porque isso é sinal de que a obra de Cristo não estava concretizada. Então, o que o Espírito ia ficar fazendo aqui se ainda a obra de Jesus não foi concretizada? Não tinha o que fazer absolutamente nada nesse momento. Então, tinha que esperar Jesus concretizar. E a partir que ele concretizou, foi aceito o sacrifício de Cristo. Ele pôde afirmar, está consumado. O que eu vim fazer foi concretizado.
fiz tudo o que tinha que fazer. Então, legalmente, Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Agora posso subir. Agora existe a garantia de que nele nós temos salvação. E quem agora vai ser enviado para operar isso? O Espírito Santo. Ele que vai operar a obra. É Ele que vai mover, Ele que vai agir na vida do ser humano. É Ele que vai dar toda a capacidade para que o ser humano possa executar aquilo que Deus quer. É Ele que vai estar realmente ministrando, ensinando, operando dessa forma e testificando no coração, né, de todo ser humano aquilo que realmente o Senhor deseja. Né? E aí ele prossegue, versículo 8: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, em primeiro lugar nós vamos ver então que o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Agora, vamos entender aqui, irmãos, o que se refere esse pecado aqui. Porque tem muita gente que pensa que esse pecado do texto é qualquer pecado. Mas o texto não está falando sobre isso. E é por isso que a gente precisa ir para o contexto. O próprio texto, ele vai revelar o significado de que pecado é esse aqui, que as pessoas estão cometendo e que é necessário o Espírito vir para convencer eles desse pecado. Então veja, aí fala, ó, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem que vai operar isso? O Espírito Santo. Quem que vai convencer o homem do pecado? O Espírito Santo. Quem vai convencer o homem da justiça? O Espírito Santo. E quem vai convencer o homem do juízo? O Espírito Santo. Isso aqui é obra do Espírito. Sendo obra do Espírito, nós vemos que tudo isso aqui está relacionado ao quê? A obra da salvação. Então nós temos que ter na nossa mente o quê? Que o ser humano, nós não convencemos ninguém. Não é nossa obra. Nós não vamos convencer ninguém de pecado, justiça do juízo. Não é obra nossa fazer isso. É obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu conheço muita gente, irmãos, que fica frustrado assim, porque fala assim, pastor, eu chamo as pessoas não vêm. Eu chamo as pessoas, ninguém vem. E fica frustrado porque ninguém vem. Aí qual é a questão toda aí, né? Que ela pensa assim que ela nunca conseguiu levar ninguém para Cristo. Só que não sou eu e você que vamos levar pessoas para Cristo. Essa é a verdade. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Nós não temos. O único que pode convencer um homem, quebrar a dureza do coração e ministrar fé no coração dele para que ele possa crer, que é o Espírito. Nós não podemos. Sendo assim, nós não deveríamos ficar então frustrados, porque a nossa função como cristão não é convencer, é proclamar. É isso que Deus manda fazer. Proclame, ide, faça discípulos, é só isso. Nós não temos poder para convencer ninguém. Quem vai tocar no coração e converter quem? É o Espírito. O Espírito Santo vai converter o coração. Então, veja só, então, isso aqui é muito importante, né? O pecado aqui que ele fala que o Espírito Santo vem para convencer, né, do pecado, veja no versículo 9. Do pecado, por quê? Não creem em mim. Esse é o pecado. Então a gente vai ver aqui que o maior pecado das pessoas que são hostis a Deus, né, que os condena para sempre, não são os seus desvios teológicos, não são os seus desvaneios morais, mas sua resistente incredulidade a despeito de toda a verdade que ele tenha ouvido, né, e de todas as obras de Deus que tenham visto. Então, analisando essa perspectiva aqui, a Bíblia está falando que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. Qual é o pecado aqui? Que os homens não estão crendo em quem? Em Cristo. Não creem em mim. Isso aqui é interessante, porque dentro desse contexto de João, nós já estudamos, você vai ver que as pessoas não aceitavam as obras de Jesus. As maravilhas, as curas, os seus ensinamentos. Toda vez que Jesus falava que Ele é o pão vivo que desceu do céu, eles não aceitavam. Falava que Ele é a luz do mundo, eles não aceitavam. Falava que Ele é a porta das ovelhas, eles não aceitavam. Que Ele é o pastor, o bom pastor, eles não aceitavam. Que Ele é a ressurreição e a vida, né? Eles não aceitavam. Nada que Jesus falava, eles não aceitavam.
que ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles também não aceitavam. E estão lutando contra Cristo. A todo momento estão lutando. Não aceitam, não creem. Eles continuam resistindo, são incrédulos. Não aceitam essa verdade. E aí então, quem tem o poder para levar as pessoas a serem convencidas dessa verdade? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Um exemplo disso. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele era daquele judeu assim, fervoroso, né? Da linha da religião mais severa que era dos fariseus. Ele era aquele tipo de pessoa que se a lei falasse aqui, você tinha que cumprir. Você tinha que fazer, ele era zeloso pela sua religião. E por causa disso, quando surge o cristianismo, ele então começa a perseguir, porque ele vê que o cristianismo é uma ameaça. O cristianismo poderia ser um fermento no meio do povo, contaminar. E ele começa então a perseguir os cristãos. Começa a pedir cartas às autoridades religiosas, arrancava da sinagoga, arrancava das casas. E ao fazer isso, ele mandava aqueles cristãos blasfemarem o nome de Cristo, negarem a fé, consentiam na morte deles. Ele fazia isso. Mas no belo dia, ele está indo para o caminho de Damasco. Aí veio uma luz, irmãos, que o texto fala, nesse caminho. E essa luz, junto com essa luz, veio uma voz falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele então, ouvindo aquela voz, tem a percepção que essa voz é voz de vida. Ele fala: quem és tu, Senhor? E aí ele fala: eu sou a Cristo, a quem tu persegues. E a partir dali, irmãos, aquele homem cai por terra, fica cego por 3 dias. Ele vai lá encontrar Ananias, que era um sacerdote. E Deus já havia orientado para Ananias: olha, vai vir aí um Saulo para vocês, ore por ele. E as pessoas estão preocupadas, porque Saulo, como ele perseguia a igreja, estão pensando: Paulo acho que está se disfarçando, né? Para vir aqui, saber onde nós estamos, para pegar, queremos pegar. Mas na verdade tinha se convertido. A pergunta é: quem convenceu Paulo? Quem que moveu na vida de Paulo? O Espírito Santo. É ele que convenceu. É ele que fez ele entender que esse Cristo que ele perseguia era o Messias, era o Salvador, era aquele no qual eles estavam esperando, né? E eles estavam ali rejeitando. Então o Espírito convence ele, o Espírito toca ele, o Espírito mostra quem Jesus é, e convence ele, converte o coração de Paulo. Quem age? O Espírito. Ele move dessa forma. Quem regenera o coração de Paulo? O Espírito. Quem trabalha nele? O Espírito. E assim vai. Lembra também de Nicodemos? Nicodemos era uma autoridade religiosa. Fala que ele era um mestre da lei. E aí então ele foi escondido se encontrar com Jesus. E Jesus deixa bem claro para ele: olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. E ele questionou: mas como assim, Senhor? Como eu posso nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Eu falei: não. Você sendo uma autoridade religiosa, você não entende o que eu estou falando para você? Se eu estou falando de coisas, né, terrenas, você entende, quanto mais as espirituais, você não vai entender. E aí o interessante de tudo isso, que nós vamos ver que a partir daquele momento, irmãos, Deus começa a trabalhar no coração de Nicodemos. A pergunta é: quem está tocando no coração de Nicodemos para ele se encontrar com Jesus? Quem que está tocando o coração dele para questionar Jesus certas coisas? Né? Quem que está ministrando ao coração dele, testificando essas verdades que Jesus está falando? Espírito Santo. É o Espírito que está agindo. É o Espírito que está trabalhando. É ele que está convencendo tanto Nicodemos como Paulo e tantos outros, assim como nós também, de quem Cristo é. Porque até então a gente andava o quê? De forma contrária àquilo que Deus queria, indo contra o Senhor, rejeitando, mas em algum momento da nossa vida, alguma coisa nos leva a querer buscá-lo, a aceitá-lo, a realmente entender quem Jesus é.
algo começa a acontecer na nossa vida. Aí a pergunta é, quem que está movendo isso? Quem faz você amar as coisas de Deus e amar esse Deus? Quem faz você entender quem Jesus é? O Espírito. Ele que está movendo. Então é nesse sentido que ele está falando, que está convencendo aí no versículo de número 8, né, o mundo do pecado. Do pecado, então, porque não crê em mim. Então, por isso Jesus, então, o Espírito Santo está agindo para convencer as pessoas no mundo de quem Jesus de fato é. Para quê? Para que elas creiam em Jesus. E a forma como ele faz isso? Usando a palavra para confrontar o pecador e levá-lo a ele ao quê? Ao arrependimento. Porque todo o processo de salvação começa com arrependimento. Mas mediante o quê? A palavra ministrada. Então a palavra vai confrontar o pecador e a partir desse momento então a pessoa pode se arrepender. E quem está movendo essa ação de arrependimento é quem? É o Espírito. É Ele que está convencendo, mostrando para você quem você é, o quão longe você está de Deus e a necessidade de você ter esse Deus. Mas para isso, como é que você chega a Deus? Só por meio de Cristo. Você não tem outro meio para você chegar a Deus se não for por meio de Cristo. É por isso que a Bíblia fala, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então se não passa por Cristo, você não chega a Deus. E é o Espírito que move desse sentido, para testificar. Por isso que ele é o Consolador que se faz presente, irmãos, nesse mundo. Jesus não está mais aqui, mas quem está convencendo o homem disso? O Espírito Santo. Ele está movendo assim, ele está agindo. Por isso que isso é obra do Espírito, não é do homem. O homem não tem como convencer o homem a aceitar Cristo, receber a Cristo. Só o Espírito pode fazer isso e mover de forma sobrenatural na vida da pessoa que recebe. Outra coisa que o Espírito Santo faz, em segundo lugar, a obra do Espírito Santo, que é convencer o mundo da justiça. Versículo 8 e versículo 10, né? Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça. E aí ele vai falar aqui, ó, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O que Jesus está falando aqui acerca disso? Da justiça, porque eu vou para o Pai. Então isso aqui é mais fácil de entender. Se ele vai para o Pai, obviamente ele está falando que ele vai deixar aqui esse mundo, e ainda continua, e não me vereis mais. Realmente, fisicamente você não tem mais como ver, se ele partir. É isso que acontece na ascensão, quando Jesus sobe para o Pai. Agora, o Espírito Santo então vai convencer da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então lembre-se que eu falei no início, nas passagens anteriores, que se Jesus está indo para o Pai, isso significa o quê? Que Jesus cumpriu literalmente aquilo que Deus havia ordenado a ele. Cumpriu. Ele pagou o preço. Tudo que era necessário para realmente livrar o homem da condenação eterna por causa do pecado, foi executado por Cristo. Jesus fez, por isso que ele vai para uma cruz, nos substitui, morre no nosso lugar. Por isso que a Bíblia fala em Isaías 53, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, o castigo que nos torna a paz estava sobre ele. Ele levou. Então, quando ele cumpre com isso, então ele pode ir para o Pai. Não é isso? Ele vai para o Pai, mas ele vai ver o Consolador, mas ele vai. Mas o que significa aqui convencer, né, o homem da justiça? Veja que quando fala acerca disso, nós estamos falando que a justiça de Deus foi plenamente manifesta no mundo. Quando? No sacrifício de Cristo na cruz. Ao se tornar o que? O nosso substituto. E morrer em nosso lugar. Ele cumpriu por nós cabalmente todas as demandas da lei que Deus exigia. E satisfez todos os reclamos da justiça divina. Tudo foi concluído, completo por meio de Cristo. Jesus fez isso. E aqui então nós percebemos claramente que o que Jesus quer trabalhar aqui e ministrar no coração, né, dos seus discípulos é de que o Espírito Santo, ele que vai convencer o ser humano daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Porque quando fala de justiça,
está falando acerca da nossa justificação. O que nos justifica? É o que Jesus fez por nós, na cruz. Por quê? Porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como o trapo de imundícia, não serve para nada. Não serve para nada. E nós, como pecadores, nós somos o quê? Imperfeitos. O sacrifício que Deus exige é o quê? Exige perfeição. Então, a pergunta aí, você podemos cumprir com esse sacrifício? Não, porque somos imperfeitos. Mas tem alguém que é perfeito que pode cumprir. Quem é esse alguém? Cristo. Jesus fez isso no nosso lugar. É por isso que a Bíblia fala em Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler. Olha só o que fala aí Efésios 2, 8 e 9. Então Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 fala assim: porque pela graça, ou seja, favor imerecido, você não merece, mas Deus, ele fala aqui, ó, porque pela graça sois salvos. Então você recebeu essa salvação de graça, você não merece, não foi pelos seus méritos, mas foi pelo mérito de Cristo. E aí ele fala, como é que eu recebo isso? Mediante a fé, ou seja, crendo nele. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí começa o texto falando isso. Até essa fé que Deus nos dá para ser salvo, não vem de nós essa fé. Sabe quem que deu essa fé para a gente crer nele? O próprio Deus. Através de quê? Do Espírito. Percebe o que o Espírito Santo está fazendo? É Ele que está nos convencendo. É Ele que está nos regenerando. É Ele que está nos dando uma fé para crer em Jesus. É Ele. Ele está movendo dessa forma. E aí ele tira então todo o mérito humano, que ele fala assim, não de obra para que ninguém se glorie. Então, não é por obra humana, não é por mérito humano. Então veja que a salvação só veio pela obra meritória de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Ele cumpriu com a justiça de Deus. Ele nos justificou. Aquilo que nos condenava agora não nos condena mais. A célula que era contra nós foi cravada na cruz. É isso que ele está falando. Então quem que está convencendo o homem então da justiça? O Espírito. É Ele que leva as pessoas a crerem naquilo que Jesus fez por mim e por você. É Ele que leva as pessoas a entender que só tem uma maneira do homem ser justificado. É por meio da fé em Jesus. É por meio da obra de Cristo, né? Isso é importante. Lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 16, fala assim, ó, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, em si mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido que Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, quem que está convencendo o ser humano da justiça? O Espírito Santo. E que justiça é essa? É acerca da obra meritória de Cristo, é acerca do sacrifício dele, o que ele fez na cruz por nós. Então quem convence o homem a crer naquilo que Jesus fez na cruz por nós, é o Espírito. É ele que está convencendo a gente também dessa justiça, que está no próprio Cristo, na obra que ele realizou por nós. E por último, ele vai falar aqui, né, em terceiro lugar, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do juízo, né? Volta lá no texto, versículo de número 11 fala, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos, né, para essa expressão, você vai ver aqui algo interessante. Primeiro, a gente precisa entender quem que é o príncipe desse mundo. Por que que o príncipe desse mundo já está julgado? Lembrando, né, que quando nós pegamos o livro de Apocalipse, vamos ler Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver qual é a função, a obra de Satanás. Lá no capítulo de número 20, veja aí, a partir do versículo 1, você vai ver a obra de Satanás. O que ele faz? Qual é a ação dele? Então, Apocalipse 20, a partir do versículo 1.
Veja aí, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, que é adversário, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que o que, irmãos? Não enganasse mais o que? As nações. Até que se completasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí no versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá o que? Para o quê? Enganar as nações. Veja então que aqui nos primeiros versículos fala que foi posto o selo dele para quê? Para ele não enganar mais. Já aqui ele é livre e agora ele vai sair por um pouco tempo para enganar. Então Satanás é imperito em enganar as pessoas. Ele engana. Ele faz com que a verdade de Deus se transforme em mentira, e a mentira de Deus se transforma em verdade. E assim a gente vai ver que lá em Gênesis 3, ele faz exatamente isso. Vai lá para Gênesis 3, que fala lá acerca da queda. Quem que está ali trabalhando com Eva, conversando com ela, perguntando para ela acerca do mandamento, quando ele fala assim, mas a serpente, olha aí, a serpente, a mais sagaz de todos os animais, mais selvagem que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus diz. Veja, ele conhece a Escritura, viu? Se tem alguém que conhece a Escritura é Satanás. Só que ele distorce. Ele pega a verdade dele e distorce. Ele é o primeiro herege da Bíblia. Se tem alguém que é considerado um herege desde o começo, é Satanás. Né? E quando a gente fala de herege, nós estamos falando daquele que fala o quê? Mentira. Daquele que realmente transforma a verdade numa mentira. Isso é um herege. Né? Então veja aqui, ele está falando assim, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim. Quer dizer, Deus não falou isso. Deus só falou para ele não comerem da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer vai morrer. Não é isso? Então era um fruto só. Não é todas as árvores do jardim, mas veja que ele está pegando, né, a ideia do mandamento e está aí acrescentando coisas, ali ludibriando as pessoas. E qual é essa ação que nós vemos por trás disso? Engano. Quer enganar. E aí fala, respondeu, versículo 2, a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que no caso é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então deixa eu falar, não come, porque se comer vai morrer. Essa é a verdade de Deus. Aí o 4, o que ele fala? Além de distorcer a verdade, ele fala assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não vai morrer. Então o que ele está falando? O que Deus falou é mentira. Não precisa se preocupar não, pode comer, vocês não vão morrer. Ou seja, quem está se colocando no lugar de Deus? Satanás. Porque a pergunta é, tem alguém acima de Deus? Não tem. Mas ele está se colocando, porque se Deus falou uma coisa e está afirmando que Deus não vai fazer, isso quer dizer então que ele tem mais poder que Deus, mais autoridade. Mas Deus está falando, se comer vai morrer. Aí quem está falando, não vai comer não se preocupa não. Que nós vemos aqui? Engano. Ele está enganando, como sempre fez. Ele engana. E aí fala, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, olha, ele continua falando, vos abrirão os olhos e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. É aquela ideia que o mundo sempre busca, né? O homem sempre está buscando ser que nem Deus. Quer ter poder de Deus, a autoridade de Deus, a ação de Deus. Não é assim? O homem sempre busca isso. Ele quer ser um Deus, de alguma maneira. E ele está oferecendo isso para a mulher. Não, vocês vão ser assim, conhecedores. Aí, de tanto dar ouvido, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para o entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também para o marido. E ele comeu. Então o que houve aqui? Engano. Ela peca, leva o marido a pecar, e o problema disso aqui é que esse pecado passou para toda a humanidade, e hoje todos nós somos pecadores, estamos separados da glória de Deus por causa disso. Todos. Mas graças a Deus que em Cristo, Deus nos restaurou. Mas a pergunta é, quem que está enganando? Satanás. Ele que está enganando.
ele está proferindo o que? Mentira. E fazendo a mentira dele se tornar o que? Uma verdade. É isso que ele está fazendo. Aí em 2 Coríntios 4,4, veja só o que vai falar aqui. 2 de Coríntios 4,4, ele vai falar isso aqui, irmãos. Olha aí. 4,4. No qual o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. O que ele faz? Cegou o entendimento dos incrédulos. Não dos crentes, porque os crentes agora têm a verdade de Deus. Tem o poder de Deus. Com a implantação do reino de Cristo, Satanás agora, Jesus amarrou o valente, como ele fala, para saquear a casa dele. Para que as pessoas não viessem mais o que? Ser enganadas. Então o evangelho de Deus, o reino de Deus vem para quê? Libertar as pessoas. Aonde o reino chega, ele transforma, ele liberta. Satanás já não tem mais poder para enganar como enganava antes da implantação do reino. Aí ele fala, no qual Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, está vendo? Da glória de Deus. O que Satanás está fazendo? Impedindo que as pessoas tenham contato com relação ao evangelho. Não tenha contato, não tenha possibilidade nenhuma do evangelho se chegar a essas pessoas. É isso que ele está trabalhando. Ele, além de cegar o entendimento, ele faz com que realmente a luz do evangelho não venha resplandecer a essas pessoas. E aí é o ponto, irmãos. Nós vamos perceber que se a gente for fazer uma análise no reino espiritual acerca disso, você vai ver isso. Aonde que está o evangelho? Está aqui. Está aqui, na Bíblia. Eu pergunto para você, é fácil ler Bíblia? É fácil ler? É fácil você gostar de ler? Você parou para perceber que é mais fácil você ficar horas e horas numa revista do que ler Bíblia? Você já parou para perceber que você pode ficar 8, 10 horas numa internet, não consegue ficar 2 minutos lendo Bíblia? Você parou para ver que no mundo as pessoas estão falando assim, para que pregar tanto a palavra de Deus? Não é assim? Aí eu já fui à igreja que eu preguei 15 minutos. Você sabia disso? Como é que você consegue ministrar em 15 minutos uma mensagem? Me explica. A pessoa chegou para ele e falou assim, ó, pastor, aqui assim, ó, vai ter louvor, tem testemunho, tem oportunidades que vai ser dado, depois vai começar, aliás, vai dar oportunidade para as pessoas que vão estar lá, vai ter algum irmão ou outro que vai trazer uma palavra assim, que Deus está ministrando. Aí quando chegar na sua mensagem, pastor, 15 minutos, você ministrar. Aí eu pergunto, 15 minutos, você consegue ministrar o quê? Em 15 minutos? Como é que você ministra em 15 minutos? Que você está começando a dar introdução de alguma coisa. Não dá para dar em 15 minutos. Mas o que o mundo tem feito hoje, irmão? Você percebeu que as pessoas hoje não querem saber de ficar gastando tempo em estudar? Em ler Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Você parou que as pessoas, elas preferem 40 minutos de louvor, 50. Mas tem preguiça de ouvir a palavra? Não gosta de ficar 40, 50 minutos estudando Bíblia? Você já parou para ver a resistência que é você ler e estudar a palavra de Deus? Com relação às outras coisas que existem à nossa volta? Isso é guerra espiritual. A pergunta é, quem que está ali impedindo que o evangelho seja manifesto às pessoas? Satanás, o Deus desse século. Ele está cegando o entendimento. Ele está levando as pessoas a entender assim, ó, não estuda não, porque eles não têm mais pessoas para a palavra mata. Não estuda. Mas a pergunta é, o que alimenta o nosso espírito? É a palavra. Como é que Deus fala conosco? Pela palavra. O que é inspirado por Deus? É a palavra. O que é útil para ensinar, corrigir, exortar, habilitar o homem a toda boa obra? É a palavra. E as pessoas estão rejeitando a palavra. Querem testemunhos, querem profetadas, querem revelamentos, e assim por diante. Às vezes o culto inteiro fica preso a isso, mas não se detém na palavra. E as pessoas estão achando que assim está agradando. Sabe quem está agradando? Satanás, irmãos. Ele quer fazer com que as pessoas não cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. E ele vai lutar para levar as pessoas realmente ao que? Não desejar
ter contato com o Evangelho, aprender o Evangelho, dedicar o Evangelho. É por isso que é uma luta espiritual. Ler a palavra de Deus. Vocês sabem, como cristão, o que é ler a Bíblia. A dificuldade que é. Dá sono, dá preguiça. Não é assim? A mente dispersa rápido. Parece que quando você começa a ler alguma coisa, dispersa você. É telefone que toca, é fulano que chama. Aí começa a dar uma fome, né? De onde você nem sabe de onde está vindo a fome. É comichão, você começa a querer andar para lá para cá, você não consegue ficar parado. Mas isso você não faz quando está jogando game, quando está no cinema, quando está entretido com outras coisas, vendo filme. Não tem essas coisas. E ele está trabalhando para isso. Né? E aí continua falando no 4, ó, 1 João 5,19, por isso que a gente vê isso aqui agindo. Lá em 1 de João 5,19, olha aí que vai falar. 5,19, fala assim, irmãos. Sabendo que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o quê? No maligno. No maligno. O sistema está todo corrompido, irmãos. E é interessante você ver a solução. O sistema está corrompido. Tudo leva as pessoas a adorarem e a gostarem aqui das coisas que são contrárias à vontade de Deus. Pode ver. O sistema está assim. E ele está sendo implementado aonde, irmãos? Nos colégios, nas creches, nas universidades. Ele está aí sendo implantado esse sistema. Lutando contra a família. Né? Entrando com ação de aborto. Entrando com a questão de gênero e assim por diante. Nós vamos vendo isso penetrante. E ele está ali agindo. Então por quê? Porque o sistema já é maligno. Está corrompido. E aí continua, 2 Timóteo 2,26, olha que vai falar. 2 de Timóteo 2,26. Veja aí que vai estar falando, irmãos. Fala assim: mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir o que é a sua vontade. O que o texto está falando aqui? Falando dos falsos profetas, dos falsos mestres. Que esses irmãos aqui dentro dessa carta de Timóteo estão dando ouvido a eles. Estão dando ouvidos. E aí o que Paulo fala quando nós damos ouvido a falsos mestres, falsos profetas, quando a gente aceita as heresias que eles falam? Nós estamos o quê? Sendo o quê? Feitos cativos. Nós nos tornamos escravos. E para que se torna escravo? Para cumprir a vontade dele, de Satanás. É isso que ele faz, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha aí, Efésios 2:2. Ele vai falar aqui outra coisa importante. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2. Nos quais andaste outra hora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que é que Paulo está falando para os irmãos de Efésios? Ele está falando agora da nossa vida com Deus e da nossa vida antiga, sem Deus. Antigamente nós estávamos assim, andando segundo o curso desse mundo, escravizados, aprisionados, seguindo a vontade de Satanás. E onde Satanás atua? Nos filhos da desobediência, naqueles que não se submetem à vontade de Deus, que não querem saber de Deus. Ele está ali atuando, ele está ali operando. Mas aqui Paulo está falando que a partir do momento que nós fomos alcançados, a nossa vida mudou, foi transformada por Cristo. E agora, por causa dessa transformação, a nossa maneira, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa perspectiva de vida agora é diferente. Não é mais igual a do mundo. Então ele está trabalhando dessa forma. E aí, a gente vê também aqui, aliás, é só esses pontos, né? A gente vê então a atuação de Satanás. Então por que Deus está falando aqui, irmãos, acerca dessa ação aqui de Satanás? Que ele convence, né, o homem aqui do juízo, né, convence o mundo do juízo. Então, essa ação de juízo aqui que é declarada nesse versículo aqui, de novo, volta lá para o versículo 16, para nós encerrarmos. 16, versículo de número 11, trata acerca disso, irmãos. Ele fala do juízo, porque o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. Então Satanás é o príncipe desse mundo. Ele opera dessa maneira, enganando, trazendo engano, escravizando, levando as pessoas a ficarem totalmente rebeldes, contrário à vontade de Deus. E assim sendo, a pessoa está escrava mesmo, se submete à vontade dele.
Mas quando Jesus veio, irmãos, e ele implantou a questão do reino, o que nós percebemos? Que o Senhor fez a obra, a morte, a ressurreição, a ascensão, né? A subida de Cristo, são um julgamento legal e a derrota definitiva de Satanás. Né? Definitiva em que sentido? Que agora ele não tem mais poder para ficar enganando. Não tem mais poder. O Evangelho é poderoso no sentido de realmente quebrar toda essa ação de Satanás. Se ele é o príncipe desse mundo, se ele conseguiu operar dentro desse sistema e fazer com que as pessoas realmente se submetam à vontade dele, o reino de Deus veio para quebrar isso. E quem que promove essa ação? O Espírito Santo. É o Espírito que convence as pessoas desse juízo. É o Espírito que move sobre elas e faz com que elas entendam que elas não devem permanecer dessa maneira, que elas devem se submeter ao quê? À vontade de Deus. É por isso que nesse sentido o príncipe desse mundo está julgado. Por quê? Porque o reino foi implantado. E o exemplo maior disso, para encerrar, é Atos capítulo 2, lá no Pentecostes. Nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Lá no Pentecostes, a partir do versículo 22, veja, Pedro está pregando, discursando, né, para os judeus ali, e habitantes de Jerusalém, para as autoridades. Olha que ele vai falar aqui, ó. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão dos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste conhecer os caminhos da vida e encher-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, a quem Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto em que vedes e ouvis, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés, e esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus, quem vos crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ou seja, ele começa a pregar acerca de Jesus, sobre a obra de Jesus, o que Jesus fez. E aí o que acontece no 37? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então veja que a palavra é ministrada, Pedro fala acerca de Cristo, da obra de Cristo, o que eles fizeram com Cristo, mostrando quem Cristo de fato é, e mediante essa mensagem, eles agora estão com o coração compungido, ou seja, a palavra tocou o coração daqueles homens, a tal ponto que agora está levando eles o quê? A um arrependimento. Eles estão constrangidos por aquilo que aconteceu, e é por isso que eles falam, o que faremos agora, irmãos? O que faremos? E aí então Pedro responde, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunhos e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então quis aceitar a palavra, foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de que quase 3.000 pessoas. Então veja que ele prega acerca de Cristo, fala acerca dele, né? Então mostrando aquela ideia de que eles não acreditavam em Cristo. Lembra do primeiro ponto que a gente falou? Qual que é a obra do Espírito Santo? Convenceu o quê? Do pecado. Qual é o pecado ali? Deles não crerem em Jesus. Pedro então prega acerca de Cristo, fala acerca de quem Cristo é, do que eles fizeram com ele. E aí então eles o quê? Se arrependem. Se arrependem. E eles querem saber o que nós vamos fazer. E Pedro fala: arrependei-vos, né, e sejam batizados no nome do Senhor. Então, qual o segundo passo deles? Eles começaram então a crer na justiça de Deus, naquilo que Cristo fez por eles. E por fazer isso então, eles o recebem, aceitam a Jesus. E ao fazer isso, irmãos, eles automaticamente vão para o terceiro passo. O príncipe desse mundo está sendo julgado. E de que maneira está sendo julgado, irmãos? Justamente que à medida que o Evangelho vai prosseguindo e avançando, vidas vão se convertendo, pessoas vão tendo entendimento acerca de quem Jesus é, da obra dele, recebem a ele, e automaticamente é menos uma vida que está seguindo a Satanás, é menos uma vida que está escravizada ao príncipe desse mundo, ao príncipe desse século. E assim então Deus vai o quê? Resgatando. Por isso que Satanás está o quê? Julgado. E o fim dele vai ser onde? No lago de fogo. E ali será atormentado pelos séculos dos séculos. Já está decretado isso. Por isso que uma das coisas que Satanás faz é apressar em tentar levar junto com ele o máximo de pessoas possíveis. O máximo. Mas a bênção que nós temos dentro do reino é saber que nós temos o Evangelho. E que a Bíblia fala que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós temos aqui uma arma poderosa nas nossas mãos. Nós temos o poder do Espírito sobre nós. E nós podemos proclamar essa verdade, para que as pessoas saiam desse estado de pecado e não creem em Jesus. Para que elas realmente creiam naquilo que Jesus fez, através da sua justiça, na cruz. E que através disso, vidas vão sendo o quê? Tiradas de Satanás nesse sentido. Agora, uma coisa importante, referente ao sacrifício de Cristo, né, para encerrar. Tem muita gente que pensa que Jesus veio pagar o preço para o diabo. Lembre-se, Deus não deve nada para o diabo. Nada. Absolutamente nada. Até porque no sacrifício de Isaac, quando Abraão vai fazer o sacrifício, Isaac está ali e ele sabe que o pai levou lenha, levou fogo. E aí ele fala: aonde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntando para Abraão. Aí Abraão fala o quê? Deus proverá para si o sacrifício. Ele não está fazendo para outro, é para si. Quem exigiu o sacrifício é ele. Quem determinou a forma como deveria ser o sacrifício é ele. Não foi Satanás. Porque eu já vi, irmãos, pastores pregando que Jesus pagou preço para Satanás para livrar as pessoas do inferno. Para começar, ninguém é livre do inferno. Quem está no inferno não sai mais de lá. Começa por aí. Então você não tem como mais livrar as pessoas do inferno. Quem foi para lá já está condenado, né? Porque em vida rejeitou quem? A Cristo. Mas nós temos a bênção de saber que você temos o quê? Poder, autoridade, né, pelo Espírito, de poder proclamar isso aqui e levar as pessoas então a receberem a Cristo e crer naquilo que Ele fez. E automaticamente, à medida que as pessoas vão sendo salvas, o príncipe desse mundo, ele está julgado, né? Ele tem mais poder para fazer o que ele fazia antes, que era enganar as pessoas. Então o Evangelho veio o quê? Para libertá-las. O Evangelho veio para resgatá-las. O Evangelho veio para mostrar um estilo de vida diferente para essas pessoas, e isso está sobre as nossas vidas, né? Nós temos o poder em Deus de poder realmente a autoridade para realizar isso. Que Deus nos ajude, irmãos, a proclamarmos e a entendermos a bênção que é essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente vai prosseguir com esse estudo, mostrando agora a obra do Espírito Santo na vida de nós cristãos, né? Então que Deus continue abençoando, ministrando ao nosso coração e nos ajudando a ter entendimento e compreensão acerca dessas verdades. Amém? Vamos orar. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor.